Olá, pessoal! O mais novo míssil da Coreia do Norte, o Hwasong-15, alcança a mídia internacional porque potencialmente ele pode chegar à costa oeste dos Estados Unidos e é uma ameaça velada dos norte-coreanos ao continente americano como um todo, de maneira muito especial, obviamente, aos Estados Unidos. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho dessa questão. Primeiro, não é a primeira vez que nós aqui no LAC Concursos comentamos a situação da Coreia do Norte. Ela vem sendo alvo de questões de concurso, de maneira intensa ao longo dos últimos anos e, portanto, é também motivo de comentários nossos todas as vezes que uma grande novidade surge a respeito dessa questão. No entanto, eu queria revisar com você novamente o contexto dessa escalada bélica nuclear da Coreia do Norte. Vamos lembrar. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aquele momento da velha ordem mundial, do conflito capitalista versus socialista, do conflito leste versus oeste, União Soviética versus Estados Unidos, um momento de corrida armamentista, de corrida espacial, de disputa política, de área de influência de território. E sendo assim, a gente sabe que a Península Coreana fora dividida em duas partes. Coreia do Norte, fronteira com a China, que é a sua aliada histórica até hoje, mas com ressalvas, permaneceu no regime comunista, liderada pela família Kim. Primeiro, o Kim Il-sung, passando depois para o filho, numa ditadura hereditária, que é o Kim Jong-il, que passou o poder para o atual ditador, que é o Kim Il-sung. Observe que nós temos uma ditadura hereditária dentro da Coreia do Norte. Por um outro lado, um país altamente fechado, militarizado, com uma população que sofre, em muitos casos, de inanição. Só para você entender, a altura média dos sul-coreanos é 7 centímetros maior do que os norte-coreanos, porque você tem uma pobreza de alimentação na Coreia do Norte e uma insuficiência de alimentos. Por um outro lado, a gente sabe que nós temos a Coreia do Sul que é capitalista, considerada um dos tigres asiáticos, um dos países mais rápido de desenvolvimento socioeconômico, sobretudo a partir da década de 1980. A gente sabe que em 1950, apoiado pela China, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, dando origem à Primeira Guerra pós a Segunda Guerra Mundial, que estava relacionada ao conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética. Nós sabemos que os chineses apoiaram os norte-coreanos na invasão da Coreia do Sul e os Estados Unidos enviou tropas para poder auxiliar os sul-coreanos. A guerra termina empatada em 1953, com a assinatura de um armistício, ou seja, de um cessar-fogo. Oficialmente, as duas Coreias se encontram em guerra até hoje. A gente sabe que a ditadura do velho Kim Il-sung permaneceu aliada da China e à sombra da China durante décadas. No entanto, com o fim da União Soviética em 1991, e a partir do momento que o Kim Il-sung morre, passando o poder para o Kim Jong-il, que era o seu filho, hoje já falecido, Kim Jong-il inicia um movimento de escalada bélica nuclear. Bom, a primeira pergunta é: por que é que a Coreia do Norte, sob o comando de Kim Jong-il, e agora recentemente de Kim Jong-un, seu filho, por que que a Coreia do Norte desenvolve um programa bélico de origem nuclear com míssil intercontinental? Porque há uma ameaça sempre clara e velada de implosão do regime norte-coreano. A Coreia do Norte é uma ditadura pobre, fechada, militarizada, que controla a população, obviamente, sob o ponto de vista ideológico, mas com uso intenso das armas.
No entanto, a gente sabe que a condição de pobreza, né, do país tende, a longo prazo, a gerar movimentos de ordem interna que podem retirar a família Kim do poder. A família Kim está no poder porque os militares norte-coreanos apoiam a família e mantêm o regime, porque têm interesses a perder se o regime cair. Então eu posso ter um movimento de ordem interna na Coreia do Norte, como uma revolução que poderia tirar a família Kim do poder. Se militarizar, criar um inimigo externo, dominar ideologicamente, dominar pelo terror e pela presença das armas, é uma forma da família Kim permanecer no poder. Segundo, por que a Coreia do Norte quer ter um arsenal nuclear com míssil balístico? Porque ela pode utilizar isso como moeda de troca para impedir uma intervenção externa. Óbvio que Kim Jong-un assistiu, por exemplo, o movimento da Primavera Árabe, que depois uma série de presidentes, ditadores do norte da África e também da Península Arábica, como, por exemplo, né, o Abdullah Saleh no Iêmen, ou Ben Ali na Tunísia, o coronel Muammar Gaddafi na Líbia, né, Hosni Mubarak no Egito, e o conflito que hoje enfrenta numa guerra civil o presidente Bashar al-Assad na Síria. Em todos esses países, você teve de maneira direta ou indireta a conivência ou o apoio aos insurgentes feito por potências estrangeiras. Qual é o medo de Kim Jong-un, né? De que os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão, que são seus inimigos históricos, além da Europa, pudessem apoiar um golpe de Estado para depor o seu regime. Ter uma arma nuclear significa dizer o seguinte: se as potências estrangeiras tentarem intervir na Coreia do Norte, eu explodo uma bomba nuclear sobre a capital da Coreia do Sul, Seul, sobre o Japão, né, ou sobre um país europeu qualquer, e agora num míssil intercontinental, talvez até a costa oeste dos Estados Unidos. Então, a arma nuclear é um sistema protetivo de um regime ditatorial. Mas a arma nuclear, durante o governo do pai do atual presidente, que era o Kim Jong-il, também serviu de moeda de troca para aliviar as sanções internacionais contra a Coreia do Norte. Kim Jong-il negociou a paralisação do programa nuclear bélico norte-coreano em troca de energia, alimento, medicamento e de parte das sanções serem retiradas por parte dos Estados Unidos, Japão e Europa em relação ao comércio com os norte-coreanos. Quando os Estados Unidos, na administração Bush, né, anterior ainda a Obama, né, descobriu que o regime norte-coreano secretamente mantinha o programa nuclear, as sanções foram redobradas. E aí o clima de tensão sobe. Kim Jong-il morre, passa o poder para o seu filho, o atual presidente, Kim Jong-un. E Kim Jong-un acelera o processo, né, de criação de armas nucleares. Uma guerra nuclear nessa região, né, ela é impossível? Não, ela é improvável. Porque se a Coreia do Norte atacar, ela será pulverizada pelos Estados Unidos. O problema é que você está na mão de um ditador. E esse ditador desesperado, né? Ditador esse que poderia lançar uma bomba nuclear sobre a capital Seul, matando milhares de pessoas na Coreia do Sul ou em Tóquio, no Japão, ou até mesmo a Europa e ao território americano. Portanto, a arma nuclear, ela é um instrumento de troca e é um instrumento de garantia interno e externo de poder. Por um outro lado, todos nós sabemos, não é, né, uma salvaguarda eterna para o regime ditatorial de Kim Jong-un. Família que, repito, domina aí há 67 anos, de maneira hereditária, né, o comando da Coreia do Norte. País pobre, miserável, fechado, militarizado, ideologicamente conturbado e por aí vai. Por um outro lado, a escalada, né, nuclear norte-coreana, né, sofre agora... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio
Antônio de Carvalho, e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso para vocês, um curso que atende 100% do edital, ponto a ponto do edital, um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25. 10 parcelas de R$ 25, você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da Lá Concursos. Vem comigo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá